Ela foi deixada sozinha na beira da estrada, grávida, com malas no chão e o coração em pedaços. Anos depois, aquele mesmo homem, agora milionário, vê algo na televisão, e o que ele descobre faz tudo desabar. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A estrada era longa, reta e silenciosa. O calor dentro do carro já dava sinais de impaciência. O homem ao volante dirigia com o rosto fechado, os olhos fixos na pista, como se cada quilômetro fosse um fardo. Do lado dele, sentada no banco do carona, estava Lorena, com 7 meses de gestação, acariciando a barriga redonda como quem tentava proteger o filho até dos pensamentos ruins. A viagem já durava horas. Eles vinham discutindo há dias. Pequenas coisas viraram grandes feridas. Mas naquele dia, ele estava ainda mais frio, ainda mais distante. Nem perguntou se ela queria parar para comer, nem ofereceu a mão quando ela reclamou das costas doendo. E foi aí que, de repente, ele encostou o carro no acostamento. Ela olhou para ele e tentou sorrir, meio sem jeito. Tá tudo bem? Quer descansar um pouco? Ele não respondeu de imediato. Apenas soltou o cinto, abriu a porta e saiu do carro. Foi até o porta-malas e ficou ali, alguns segundos parado, olhando para dentro. Lorena pensou que ele estivesse pegando algo, talvez um casaco. Ela ainda não sabia que aquele seria o último instante em que o veria de perto. Do nada, ele voltou até a porta dela, abriu, e com uma voz seca disse: "Desce." Agora. Ela ficou sem entender. Como assim, descer? Tá brincando? Olha minha barriga. Desce, Lorena. Repetiu ele, sem encará-la. O coração dela disparou. Não podia ser verdade. Devagar, como se ainda achasse que era um mal-entendido, ela saiu do carro. Com dificuldade, se apoiou na porta. A barriga pesava. As pernas tremiam. O que está acontecendo, Marcos? Ela perguntou, olhando dentro dos olhos dele. Fala comigo, por favor. Mas ele não disse nada. Apenas pegou as 2 malas dela e colocou no chão de terra batida, ao lado do asfalto. Depois voltou pro carro, ligou o motor e foi embora. Simples assim. Sem uma explicação. Sem um olhar. Sem arrependimento. Só o som do carro sumindo na estrada, misturado ao vento que começava a soprar mais forte. Lorena ficou ali. Parada. Como se tivesse levado um soco no meio do peito. Olhou para o horizonte vazio, depois para as malas, depois para a barriga. Sentiu o bebê se mexendo. Como se também estivesse assustado. Meu Deus, ela sussurrou, levando as mãos ao rosto, o desespero engolindo o pouco de força que ainda tinha. A rodovia estava quase deserta. Um carro ou outro passava, mas ninguém parava. Ela tentou acenar, mas as lágrimas embaçavam sua visão. E então, como se o universo quisesse testar os limites do sofrimento de uma mulher já quebrada, as nuvens fecharam de vez. E a chuva caiu. Começou fraca, como um aviso. Depois veio com força. Gotas grossas, pesadas, batendo nas malas, na roupa dela, encharcando seus cabelos. E Lorena ali, em pé, abraçando a barriga, como se pudesse proteger o filho da dor do mundo. A cada minuto, o chão ficava mais escorregadio. O vento cortava o rosto. Os trovões rasgavam o céu. E ela só queria entender por quê. O que eu fiz? Ela repetia, quase sem voz. O que eu fiz para merecer isso? Na beira da estrada, sem abrigo, sem ninguém, grávida de um homem que sumiu, Lorena se ajoelhou na terra molhada. Chorava, tremia, sentia frio e medo. Mas dentro dela, o bebê ainda se mexia. Como se dissesse, mamãe, eu tô aqui com você. Foi essa vida crescendo dentro dela que a impediu de desabar de vez. Ela se levantou, mesmo com os joelhos doendo, segurou firme nas malas e começou a andar, com passos curtos, sem saber para onde ia, mas com uma certeza, não ia parar. Porque agora, ela não lutava mais só por ela.
Ela caminhava por duas vidas. A chuva já não era só chuva. Era um teste. Cada gota parecia carregar o peso da solidão que tomava conta de Lorena. A estrada, antes reta e firme, agora parecia interminável, e o barro se acumulava nos sapatos simples que já não protegiam mais seus pés do frio. A cada passo, uma pontada na barriga. A cada passo, uma dúvida. Será que vou conseguir? Ela pensava. O céu estava completamente fechado. O vento gelado batia de lado, empurrando o casaco molhado contra seu corpo. Lorena segurava a barriga com uma das mãos e puxava uma das malas com a outra. A outra mala ficou para trás, não dava mais para carregar. O braço doía. Os pés ardiam. Mas ela continuava. A barriga estava dura, e o bebê parecia inquieto lá dentro. Ela tentava se manter calma, respirava fundo, mesmo com o ar entrando rasgado pelo nariz. Calma, meu amor, a mamãe tá aqui, sussurrava. Era isso que a fazia seguir, aquela vida que crescia dentro dela, mesmo em meio a tanta dor. Minutos viraram horas. A noite desceu como um manto pesado, e a estrada, agora sem movimento algum, parecia uma linha de abandono. Nada além de silêncio, escuridão e o som da própria respiração. Até que, lá na frente, uma luz fraca apareceu. Era pequena, amarelada, mas real. Algo com um brilho de esperança no meio da neblina. Lorena apertou o passo. O coração bateu mais forte. Será que era alguém? Uma casa? Um carro? Quando se aproximou, ela viu. Era um trailer de lanches parado no recuo da estrada. A porta estava aberta, e uma mulher de cabelos brancos, presa num coque simples, limpava uma chapa com um pano velho. Lorena, exausta, quase caiu de joelhos. Mas se firmou e foi até lá. A senhora levantou os olhos e arregalou os olhos ao ver aquela moça encharcada, com lama até o joelho, os cabelos grudados no rosto, e a barriga enorme empurrando o tecido da blusa molhada. Meu Deus do céu, moça! Cê tá bem? Perguntou, largando o pano e correndo até a porta do trailer. Lorena tentou responder, mas a voz não saiu. Só conseguiu balançar a cabeça negativamente e colocar a mão sobre a barriga. A senhora não pensou duas vezes. Entra aqui. Vem logo, minha filha. Vem pra dentro. Tá doente? Tá com dor? Com dificuldade, Lorena subiu os 2 degraus do trailer. Lá dentro, o cheiro de pão na chapa e café fresco a envolveu como um abraço. O ambiente era simples, mas acolhedor. Havia uma mesinha de madeira, 2 cadeiras de ferro gastas e um fogareiro com uma chaleira chiando. A mulher pegou um cobertor dobrado atrás da porta e cobriu os ombros de Lorena. Senta, fia. Senta. Vou passar um café para você. Lorena desabou na cadeira. E aí sim, pela primeira vez naquela noite, ela chorou de verdade. Chorou alto. Chorou com tudo que estava preso dentro do peito. A senhora ficou em silêncio por alguns segundos, depois colocou uma xícara quente nas mãos trêmulas dela. Pode chorar, minha filha. Às vezes, é o que resta para limpar a alma da gente. Lorena olhou nos olhos dela. A senhora tinha um olhar doce, daqueles que enxergam além da aparência. Era como se ela já soubesse, sem que Lorena dissesse uma palavra. Me abandonaram, Lorena disse com a voz quebrada. Me deixaram no acostamento, grávida. Eu não sei para onde ir, tô com fome e com medo. A mulher respirou fundo e respondeu. Pois agora você não tá mais sozinha. Vai descansar aqui comigo. Eu sou a dona Cida. E a partir de hoje, você tem uma casa, mesmo que seja esse trailer apertado. Lorena fechou os olhos. Pela primeira vez naquela noite, sentiu um fio de paz. O café quente, o cobertor velho, o cheiro de comida, e aquele gesto simples de alguém que parou para olhar para ela, sem julgamento, sem interesse, sem medo. Aquilo salvou sua alma naquele instante. Dona Cida fez um sanduíche, aqueceu um pouco de leite com açúcar e ficou ao lado de Lorena, conversando baixinho, como se estivesse cuidando da própria filha. Cê tem nome de santa, disse.
Lorena, bonito. E o nome do bebê, já escolheu? Ela sorriu, cansada, mas aliviada. Ainda não, mas agora acho que já posso começar a pensar nisso. Do lado de fora, a chuva finalmente começou a cessar. O barulho das gotas diminuía, como se até o céu entendesse que aquela mulher, naquele trailer pequeno no meio do nada, tinha encontrado um recomeço. E naquela noite escura, cheia de dor, fome e abandono, nasceu a primeira esperança. Não de um milagre, mas de um gesto simples. De uma mulher comum, com coração gigante, que viu além da aparência e estendeu a mão. E foi ali, com um café quente e um cobertor velho, que a vida de Lorena começou a mudar para sempre. O tempo passou mais devagar depois daquela noite no trailer. Dona Cida, como um anjo enviado do nada, levou Lorena para casa no dia seguinte. A senhora morava num terreno simples, cercado de mato baixo, com uma casinha de madeira na frente e um puxadinho nos fundos que ela usava como despensa. Foi nesse quartinho, com cheiro de sabão e chão de cimento liso, que Lorena passou os últimos 2 meses da gravidez. Não tinha luxo. A cama era de solteiro, o lençol era florido e meio poído, e uma cortina fina separava o quarto da área dos fundos. Mas havia algo ali que Lorena não sentia há muito tempo: paz. Durante o dia, ela ajudava a Dona Cida a preparar os lanches que seriam levados pro trailer. À noite, deitava-se com a barriga pesada e olhava o teto, falando baixinho com o bebê, como se já estivessem juntos há anos. Tá quase, meu amor. Falta pouco agora. A mamãe tá com medo, mas tá firme, viu? Vai dar certo. Os meses foram passando e a barriga só crescia. Era visível a transformação de Lorena. Apesar das dores nas costas, dos inchaços nas pernas e da saudade de uma vida que nunca chegou a ter, ela sorria. E esse sorriso era um alívio para Dona Cida, que observava tudo com carinho e o cuidado de quem já viu muita vida acontecer e também muita dor. E então, naquela madrugada abafada, quando o mundo dormia e o vento sussurrava nas telhas, Lorena sentiu a primeira contração. Veio de leve, como um aperto. Depois outra. E outra. Ela se encolheu na cama, segurou a beirada do colchão e chamou por Dona Cida com a voz trêmula. Tá vindo. Cida, tá vindo. A senhora correu até o quarto, olhou para ela e viu nos olhos de Lorena a mistura de medo e coragem. Respira, minha filha, respira comigo. Não houve tempo para chamar ambulância, nem para pensar em hospital. O mais perto ficava a mais de 1 hora dali. E o bebê já queria vir ao mundo. Dona Cida, com mãos firmes e coração experiente, pegou toalhas limpas, água morna e preparou o ambiente do jeito que dava. Lorena suava frio. As contrações vinham fortes, como ondas quebrando dentro dela. Ela gritava, mordia os lábios, agarrava os lençóis. Tá doendo, Cida, eu não vou aguentar. Vai sim, minha filha. Você já aguentou coisa pior. É só mais um pouco. Ele tá chegando. E foi ali, no silêncio cortado pelos gritos de uma mãe e o incentivo de uma mulher que virou família, que o menino nasceu. Chorando alto, forte, como quem dizia, cheguei, o bebê veio ao mundo com os olhos fechadinhos e a pele rosada. Era pequeno, mas cheio de vida. O cordão foi cortado com cuidado. E quando Lorena segurou nos braços pela primeira vez, o tempo pareceu parar. O choro dela saiu do fundo da alma. Não era mais dor. Era alívio. Era amor. Ela encostou o rosto no do filho e, com a voz baixa, ainda ofegante, disse: Oi, meu amor, você chegou. Fechou os olhos, respirou fundo e completou: A gente vai vencer. Só eu e você, para sempre. Dona Cida enxugou os olhos discretamente, tentando disfarçar a emoção. Já tem nome esse rapaz? Ela perguntou, tentando aliviar o clima. Lorena olhou pro bebê, depois pro teto, depois de novo pro bebê. Vai se chamar Mateus. Que quer dizer, presente de Deus. E realmente era. Aquele menino, nascido num quartinho nos fundos de uma casa simples, cercado por amor e coragem, era o maior presente da vida de Lorena.
Mateus mamou ainda naquela madrugada, deitado sobre o peito dela, enquanto a chuva fina voltava a cair lá fora, quase como um sussurro de bênção. Naquela mesma noite, Lorena fez mais uma promessa. Não falou em voz alta. Apenas pensou, mas sentiu no fundo da alma. Nunca vou deixar você sentir a dor que eu senti. Enquanto viver, você vai saber o que é ser amado. E foi assim que tudo começou. Com um bebê nos braços. Uma promessa no coração. E uma força nova nascendo junto com aquele pequeno sorriso de canto de boca, como se o próprio Mateus já soubesse que a vida dele seria difícil, mas cheia de amor. Os anos passaram como o vento, às vezes leve, outras vezes cortante. E no meio desse tempo corrido, Lorena se fez forte. Não por escolha, mas por necessidade. Criar Mateus sozinha era como subir uma montanha descalça, um passo de cada vez, com dor nos pés e fé no coração. Depois que o menino nasceu, Dona Cida continuou sendo seu porto seguro por um tempo. Mas Lorena sabia que não podia depender da generosidade da senhora para sempre. Então, assim que Mateus começou a engatinhar, ela arregaçou as mangas. Começou vendendo brigadeiros na praça, depois passou a limpar casas nos bairros próximos. Às vezes voltava com as mãos queimadas de produtos fortes, mas chegava sorrindo. Porque antes de abrir a porta, ela dizia para si mesma: ele não vai perceber o cansaço da mãe. Vai perceber o amor. Lorena acordava cedo, ainda escuro, e preparava tudo com cuidado. Amassava a banana com aveia, enrolava os doces, lavava a roupa à mão, organizava os potes de plástico e deixava o pequeno Mateus com Dona Cida, que virou vó de coração. Quando voltava, cansada, encontrava o filho sempre sorrindo, com os olhinhos brilhando e um desenho na mão para mostrar. Mãe, olha esse aqui. É você me abraçando depois de cantar. Lorena guardava cada rabisco como um troféu. Ela percebia que o menino era diferente. Ele tinha uma luz, uma coisa no olhar. Mateus era doce, falante, curioso e, acima de tudo, sonhador. Na escola, mesmo com caderno reaproveitado e uniforme remendado, ele se destacava. Os professores diziam que ele era um dos mais educados da sala. Tinha uma facilidade com palavras, gostava de contar histórias, de fazer os outros rirem. Mas o que ninguém esperava era o que ele mostraria mais pra frente, um talento especial para cantar. Tudo começou numa feira cultural da escola. Mateus tinha 8 anos quando se ofereceu para cantar uma música que ouvirá no rádio antigo de Dona Cida. Lorena costurou uma roupinha improvisada com pano velho, colando pedaços de feltro e usando uma fita de presente como cinto. Quando viu subindo no palco de madeira, com os pés pequenos e a voz tremendo de nervoso, o coração dela quase saiu pela boca. Mas quando ele começou a cantar... Silêncio. Todos pararam. Até os feirantes ficaram quietos por um instante. A voz de Mateus não era forte, mas era pura, cheia de emoção. Ele fechava os olhos e colocava sentimento em cada nota, como se estivesse contando a história da vida dele ali, em forma de melodia. Quando terminou, foi aplaudido até pelos mais sérios. Lorena chorou ali mesmo, no meio da feira, segurando uma sacola de balas que não conseguiu vender. Aquela cena, simples, foi mais valiosa que qualquer dinheiro. Naquele momento, ela soube que o filho tinha algo diferente. E a partir dali, passou a costurar sonhos com linha e agulha. Toda vez que surgia um evento na escola ou uma apresentação no bairro, ela inventava uma fantasia nova, de palhaço, de cantor sertanejo, de mágico, o que fosse. Ela colava lantejoulas, tingia pano com café, pegava restos de tecido com as patroas das casas onde limpava. E mesmo com tudo improvisado, Mateus brilhava. Enquanto ela vendia brigadeiro nas ruas, 3 por R$1, o menino cantava no coreto da praça, encantando quem passava. Muitas vezes, ele estendia uma caixinha e voltava para casa com moedinhas que, somadas ao pouco que a mãe ganhava, pagavam o gás, o arroz e às vezes até um caderno novo. O mais bonito era que Mateus não reclamava de nada. Dormia num colchão no chão, dividia os chinelos com Dona Cida, estudava com livros emprestados e comia tudo que a mãe colocava no prato, mesmo quando era só arroz e ovo. Mas o sorriso dele, esse nunca faltava.
E Lorena dizia sempre: pode faltar tudo nessa vida, meu filho. Menos dignidade. A gente não tem muito, mas tem caráter. E é com isso que se caminha. Os anos seguiram assim, muito trabalho, pouco dinheiro, mas muito amor. E quanto mais o tempo passava, mais Mateus crescia com a cabeça no lugar. Um menino de alma leve, respeitoso, e com um brilho no olhar de quem acreditava em algo maior. Ele dizia que queria cantar para o mundo. Que ia levar a voz dele para um palco grande um dia, para que a mãe nunca mais precisasse acordar às 5 horas para lavar banheiro de ninguém. Lorena sorria, apertava ele nos braços e respondia: só de você ser esse menino que é, a mãe já ganhou o maior prêmio da vida. E era verdade. Porque para ela, não havia luxo que superasse ver o filho feliz, saudável e cheio de sonhos. O que ela não sabia era que aquele sonho dele já estava sendo ouvido por gente que mudaria a vida deles para sempre. Era uma manhã como qualquer outra. O sol entrava pela fresta da janela do quartinho, e Lorena preparava café com o mesmo cuidado de sempre. Pão dormido esquentando na frigideira, um pouco de margarina no canto do prato, e aquele cheiro gostoso de coisa simples, mas feita com carinho. Mateus estava sentado à mesa, com um papel na mão. Tinha os dizeres grandes no topo e um selo colorido no canto. Lorena achou que fosse mais um desenho, mas quando ela se aproximou, o coração acelerou. O que é isso, meu filho? Ele sorriu, tímido, mas com os olhos brilhando. Mãe, é uma carta do programa de TV, aquele dos calouros. Eles me responderam. Fui chamado para cantar lá. Lorena segurou o papel com as mãos tremendo. Leu e releu, como se não quisesse acreditar. Aquilo era real. O nome de Mateus estava lá, junto com data, hora e até o endereço do estúdio. Era um convite oficial. Isso é verdade, Mateus? Você vai mesmo cantar na televisão? Vou, mãe. E vou cantar para a senhora. Para mostrar para todo mundo de onde eu vim. Tudo que sou, é por causa da senhora. Ela não conseguiu segurar o choro. Chorou baixinho, com o rosto escondido nas mãos, enquanto o filho o abraçava pelas costas. Depois de tantos anos vendendo doces, limpando o chão, costurando roupa de apresentação com pano velho, ali estava o começo da virada. Na semana seguinte, eles foram até a cidade grande. Dona Cida conseguiu um conhecido que emprestou um terno usado e um sapato número maior. Lorena fez o cabelo do filho com gel, e o ensaiou como sabia, com amor. No dia da apresentação, o estúdio estava cheio. Câmeras para todos os lados, gente correndo com fones no ouvido, luzes fortes. Mateus, de apenas 13 anos, esperava sentado com outros candidatos, segurando o microfone com as 2 mãos. A cada segundo, ele fechava os olhos e lembrava do quintal da casa simples, das feiras da cidade, das moedinhas na caixinha. Lembrava de sua mãe sorrindo cansada, mas sempre acreditando nele. Quando chamaram seu nome, ele subiu no palco. Os refletores o cegaram por alguns segundos. À frente, uma plateia lotada. 3 jurados conhecidos, daqueles que o povo vê toda semana na TV. A noite estava silenciosa dentro daquela mansão de muros altos, portões automáticos e janelas grandes demais para quem já não sabia o que era acolhimento. O relógio na parede marcava 21h43. Na sala, com móveis caros e decoração feita por designers famosos, Ricardo, um homem de terno ainda impecável e olhos cansados, girava um copo de uísque nas mãos, como fazia sempre que queria fingir que estava bem. Era um ritual. Chegava do trabalho, largava a maleta sobre a poltrona de couro, afrouxava a gravata e ligava a TV apenas para escutar alguma voz que não fosse a dele mesmo. Naquela noite, não procurou o canal. Apenas apertou o botão e deixou que o aparelho escolhesse por ele. O volume estava baixo. Um programa de calouros. Crianças cantando, plateia batendo palma. Era o tipo de coisa que ele normalmente trocaria. Mas algo fez parar. Um rosto na tela. Um menino sorrindo. Um olhar que puxou um fio antigo lá do fundo da memória, um fio que ele pensava ter cortado há muitos anos. Ricardo se inclinou no sofá, apertou os olhos.
O menino parecia familiar. A testa larga, o jeito como ajeitava o microfone, o sorriso meio torto, tinha algo naquele rosto. Algo que doía ver. Boa noite, dizia o menino na TV. Meu nome é Mateus, tenho 13 anos, e essa apresentação é para minha mãe. Ela me criou sozinha. Se hoje eu tô aqui, é por ela. Ricardo travou. Mateus. O nome bateu como um soco no estômago. E foi aí que a câmera focou no rosto do garoto. Era um close, um daqueles momentos que os programas fazem para emocionar. O menino sorriu, e aquele sorriso, fez Ricardo derrubar o copo. O uísque espirrou no tapete caro. Mas ele nem notou. Estava pálido, de boca aberta, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Porque aquele sorriso era o dele. Aquele olhar era o mesmo que ele via no espelho quando era mais jovem. E no fundo do coração, uma certeza começou a gritar: esse menino é meu filho. A respiração dele acelerou. O peito pesou. As imagens na TV continuavam. O menino falava da mãe, contava das dificuldades, das feiras, dos doces que ela vendia. E então disse o nome dela. O nome da minha mãe é Lorena. Ricardo levou a mão ao rosto. Lorena. Faziam mais de 13 anos. Ele lembrava daquela tarde como se fosse hoje. O carro parado no acostamento, ela grávida, confusa, perguntando se ele estava bem. E ele, covarde, colocando as malas no chão e indo embora sem olhar para trás. Tinha dito para si mesmo que era o certo. Que não estava pronto. Que a vida dele não podia ser amarrada por uma gravidez inesperada. Ele construiu um império depois daquilo. Investiu em negócios, abriu empresas, virou referência em sua área. Comprou casas, carros, viajou o mundo. Tinha tudo, menos paz. Nunca mais soube dela. Nunca a procurou. O orgulho foi maior que a culpa por anos. Até aquela noite. Até aquele olhar. Até aquele menino na televisão, com o mesmo sangue, a mesma alma, e nenhuma mágoa no rosto. Ricardo se levantou, andou de um lado pro outro na sala. O uísque no tapete, a TV no volume alto agora, o coração disparado. Abriu o celular, digitou o nome Mateus Calouros. Achou o canal do programa, os comentários, os cortes. As pessoas elogiando, dizendo que o menino era um anjo. Um fenômeno. E que a história dele comoveu o país inteiro. Ele leu cada palavra como se estivesse sendo julgado ali, em praça pública. Porque no fundo, ele sabia que era criado por uma mãe guerreira. Abandonados, mas cheios de amor. Ela fez tudo por ele, sozinha. Cada linha era uma flecha. E Ricardo, o homem que um dia acreditou que poderia seguir impune das suas escolhas, agora sentia o peso daquilo tudo desabar sobre ele. Sentou-se de novo, desta vez sem postura. Despencou no sofá como alguém que perdeu o chão. Olhou pro teto e lembrou de Lorena. Da voz dela. Do jeito que ela acariciava a barriga quando ainda estavam juntos. Ele lembrava até da última coisa que ela disse antes de ele entrar no carro e ir embora. Você vai se arrepender de não conhecer o que está crescendo aqui dentro. E agora, ali estava. O que cresceu. O que ela criou. O filho que ele abandonou, cantando em rede nacional, com o coração limpo, o talento puro e um amor que ele nunca mereceu. Mas o pior não foi vê-lo. O pior foi ouvir o que aquele menino disse no final da apresentação. Tudo que sou, é por causa da minha mãe. Ela é tudo que eu tenho. Ricardo apertou os olhos com força. Não chorava havia anos. Mas aquela frase atravessou ele como um raio. Porque ele também teve uma mãe que criou ele sozinha. Ele sabia o que era crescer sem pai. E mesmo assim, escolheu repetir o erro. Mas ali estava Mateus, quebrando o ciclo com amor. Ricardo passou a noite acordado. Não foi pro quarto. Não ligou para ninguém. Só ficou ali, olhando pro nada, tentando entender como foi capaz de virar as costas para a própria história. Na manhã seguinte, o tapete ainda molhado, o copo no chão,
E um homem diferente se olhava no espelho. Um homem quebrado, envergonhado e disposto a corrigir o que talvez ainda tivesse conserto. O programa da TV não só revelou um talento. Revelou uma verdade que ele tentou esconder de si mesmo por anos. E agora, não tinha mais como fugir. Ricardo precisava ver Lorena. Precisava conhecer Mateus. E precisava pedir perdão, mesmo que não fosse perdoado. Ricardo passou os dias seguintes como um homem que tinha acordado de um sono profundo. Tudo o que antes parecia importante, as reuniões, as cifras, os contratos, agora parecia pequeno. Frio. Vazio. Ele contratou alguém de confiança, um antigo funcionário que não fazia perguntas, e pediu: descobre onde o menino mora. Onde essa mulher, Lorena, vive. Me traz isso quanto antes. Não demorou. A fama repentina de Mateus fez com que o nome dele corresse pelas redes sociais. E a cidadezinha onde morava, antes esquecida no mapa, agora ganhava visitas de curiosos, jornalistas e gente emocionada com a história. Lorena, no entanto, continuava com os pés no chão. Não se deixou levar pelos holofotes. Não mudou de endereço. Continuou vendendo seus doces na praça, enquanto Mateus tentava lidar com a nova realidade, programas, convites, gente dizendo que queria ajudar, mas só aparecendo agora que ele estava crescendo. Com o endereço em mãos, Ricardo entrou no carro sem motorista. Queria ir sozinho. Queria olhar no rosto de quem um dia abandonou e ter a coragem que não teve 13 anos atrás. No banco do carona, um envelope com dinheiro, uma carta escrita à mão e 2 caixas de presente, uma com um relógio caro, outra com um fone de ouvido de última geração. Coisas que qualquer pai daria ao filho, pensava. Mas no fundo, ele sabia que nenhum presente apagaria o passado. Depois de 3 horas na estrada, o carro de luxo estacionou na rua de terra batida. Casas simples, crianças brincando descalças e um cachorro dormindo na sombra de uma árvore. Ricardo desceu com o coração na garganta. Bateu no portão. Esperou. As mãos tremiam. Quem atendeu foi Lorena. De avental, farinha na blusa, e os cabelos presos como sempre fazia. Ao ver o rosto dele, parou. O tempo congelou por um segundo. Ela não precisou de explicação. Sabia quem era. Mesmo depois de tantos anos. Mesmo com o rosto mais marcado, o cabelo com fios brancos e o terno caro. Era ele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, com a voz baixa, firme. Ele tentou dizer. Eu vi o Mateus. Na TV. Eu precisava vir. Precisava ver vocês. Ela cruzou os braços. O olhar não era de raiva. Era de alguém que já chorou tudo o que tinha para chorar e agora só tinha firmeza. Demorou 13 anos para precisar, né? Ricardo abaixou os olhos. Tirou a carta do bolso. Eu escrevi isso para você. E trouxe, apontou para os presentes, algumas coisas para o Mateus. Não sei se é o suficiente, mas... Não é, ela cortou, com delicadeza, mas sem hesitar. Nada disso é o suficiente. E sabe por quê? Porque eu já tenho tudo o que preciso. Meu filho. A presença dele. O abraço dele. O bom dia dele todo dia ao acordar. Isso nenhum presente pode comprar. Ele ficou em silêncio. O orgulho que o manteve de pé por anos agora desmoronava diante daquela mulher que, sozinha, construiu o que ele nunca teve coragem de sustentar. Foi então que Mateus apareceu na porta. Tinha ouvido a conversa. Olhou para Ricardo, curioso, desconfiado, mas educado. Mãe, tá tudo bem? Tá sim, filho. É só uma visita. Respondeu ela, sem perder a calma. Ricardo encarou o menino. A voz não saía. Quando tentou falar, a garganta fechou. Oi, Mateus. Eu sou o Ricardo. Mateus apenas assentiu. Não perguntou mais nada. Ficou em pé, olhando de longe, respeitoso. Mas havia algo nos olhos dele que dizia tudo,
Onde você estava quando eu precisei? Ricardo se aproximou devagar. Tentou estender a caixa com o relógio. Eu trouxe isso para você. Achei que talvez gostasse. Mateus olhou. Mas não moveu um músculo. Disse apenas: eu tenho um relógio. A minha mãe me deu um. Ele não é de marca, mas funciona direitinho. Ricardo engoliu seco. Sentiu o peito arder. A vergonha apertar. Eu sei que não posso voltar no tempo. Mas se eu puder fazer parte da sua vida, de alguma forma. Antes que terminasse, Lorena interrompeu. Não é tão simples, Ricardo. Aparecer agora, depois de tudo. O Mateus é um menino bom. E tá onde tá porque foi criado com amor. Amor de verdade. Sem sumiço, sem desculpa, sem dinheiro. Eu sei que o que você sente pode até ser arrependimento, mas o que a gente construiu aqui não é vazio. É real. Mateus se aproximou um pouco. Olhou nos olhos do homem. Eu não te conheço. Mas sei que sou seu filho. Isso ninguém muda. Só que, pai mesmo, foi minha mãe. E eu ainda tô entendendo o que sinto com tudo isso. Não é raiva. Mas também não é alegria. É só confuso. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito. Porque Mateus não estava com raiva. E isso era ainda pior. Ele estava decepcionado. Ricardo, então, abaixou as caixas no chão. Entregou a carta a Lorena e disse: eu não vim para obrigar nada. Só queria olhar nos olhos dele e pedir desculpas. Eu fui fraco. Fui covarde. E só agora entendi o que perdi. Antes de ir embora, olhou mais uma vez para o filho. Você é um menino incrível. Sua mãe tem razão em se orgulhar de você. E se um dia só, você quiser conversar, eu vou estar lá. Entrou no carro sem dizer mais nada. Enquanto o motor sumia estrada fora, Lorena abraçou o filho. Ele se permitiu chorar no ombro dela. Não de raiva, mas de tristeza por uma ausência que sempre sentiu, mesmo sem entender. E ali, naquele abraço silencioso, ela disse: você não precisa de mais nada, meu filho. O que é de verdade, a gente construiu junto. E ninguém tira isso da gente. O tempo passou. Os cabelos de Lorena ficaram mais brancos. As mãos já não tinham a mesma agilidade de antes. Mas o olhar, esse continuava firme, sereno, cheio de orgulho. Porque o menino que um dia cantou numa feira com fantasia costurada à mão, agora era um homem feito, com um nome conhecido em todo o país. Mateus tinha virado referência. Não só pela música, mas pela humildade. Nunca esqueceu de onde veio. Sempre falava da mãe nos palcos, nas entrevistas, nos prêmios que ganhou. E fazia questão de repetir: minha mãe é minha base. Tudo o que sou, é porque ela me ensinou a amar até quando doeu. Eles continuaram morando juntos por um bom tempo. Depois se mudaram para uma casa simples, mas confortável, construída com o dinheiro que ele ganhava fazendo o que mais amava, cantar com o coração. Mas algo dentro de Mateus não sossegava. Um peso antigo, que mesmo sem ódio, ainda morava escondido ali dentro. Não era a raiva. Não era a cobrança. Era só a necessidade de entender. De olhar para frente com leveza. De fechar o ciclo que nunca havia sido encerrado. Foi numa manhã fria de inverno, enquanto tomava café com Lorena, que ele soube: mãe, fiquei sabendo que o Ricardo tá internado. Parece que tá mal, vive sozinho, sem ninguém por perto. Lorena não disse nada por alguns segundos. Mexeu o açúcar no café, olhou pela janela e falou apenas: eu sabia que esse dia ia chegar. Mas a decisão é sua, filho. O que você sentir no coração, segue. Mateus ficou em silêncio. Passou o dia lembrando de tudo. Da visita inesperada anos atrás. Da carta que ele nunca teve coragem de ler. Do olhar arrependido daquele homem que um dia fugiu, mas voltou com os olhos baixos, pedindo perdão. E agora, ali estava ele, doente, sozinho,
sem tempo para mais nada. No dia seguinte, sem avisar a ninguém, Mateus foi até o hospital. Levava só o essencial: uma mochila pequena, um casaco e uma coragem que ele nem sabia que tinha. No quarto, o cheiro era forte. Aparelhos apitavam em ritmo lento. E ali, deitado, com a pele pálida e os olhos fundos, estava Ricardo. Mais magro, irreconhecível, mas ainda com traços do homem que um dia sumiu no acostamento e deixou para trás uma mulher grávida. Mateus entrou devagar. O pai abriu os olhos, surpreso. Por um instante, pareceu que o tempo parou de novo, como naquela vez em que se reencontraram na porta da casa de Lorena. Você veio, Ricardo murmurou, com a voz fraca, embargada. Mateus apenas assentiu. Se aproximou, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Olhou para aquele homem e viu tudo que ele poderia ter sido, e tudo que escolheu não ser. Ricardo começou a chorar baixinho. Tentou falar algo, mas a emoção travou qualquer explicação. Mateus, então, estendeu a mão. Segurou a dele com firmeza, mas sem peso. E disse, com calma: eu não carrego raiva. O que minha mãe me ensinou foi amor. Ricardo fechou os olhos. As lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. E naquele instante, naquele quarto silencioso, ele recebeu o maior presente que a vida podia dar: o perdão. Não veio com pompa, não veio com festa. Veio numa frase simples. De um filho que tinha tudo para odiar, mas escolheu amar. Nos dias que seguiram, Mateus voltou outras vezes. Levava livros, colocava músicas no celular, contava histórias da infância que o pai não viu. E embora o tempo perdido não pudesse ser recuperado, os dois começaram, ali, uma nova história. Curtinha, mas verdadeira. Quando Ricardo partiu, semanas depois, partiu em paz. Não por ter sido um bom pai, ele sabia que não foi, mas por ter sido perdoado por alguém que ele não merecia. E foi esse perdão, silencioso e sincero, que se tornou sua última herança. Não uma herança de dinheiro, mas de consciência leve, de arrependimento acolhido, de amor escolhido. Mateus seguiu a vida. Continuou cantando, agora com uma leveza nova no peito. E sempre que alguém perguntava como ele conseguiu perdoar, ele respondia: o amor que recebi da minha mãe foi tão grande, que até o que me faltou, acabou sendo preenchido. Porque no fim, a verdadeira força não é carregar a dor. É saber soltá-la. E seguir leve, inteiro e em paz. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.